Na cadeia do condado de Lauderdale, no Alabama, Vicky White começa seu turno como agente penitenciária em 29 de abril de 2022 e tudo parece um dia de trabalho completamente normal. Mais cedo, ela tinha dito aos colegas que levaria um detento ao tribunal da cidade para uma avaliação psicológica. Só que pouco depois essas imagens foram gravadas. Vicky sai pela porta dos fundos da cadeia e cerca de meio minuto depois volta acompanhada de um preso alto, forte, com ombros largos, quase 2 metros de altura. É Casey White, um criminoso condenado considerado especialmente perigoso. Ele ainda está algemado e vestindo o uniforme de presidiário. Vicky abre a porta do carro para ele. Casey entra. Em seguida, ela assume o volante e vai embora. À primeira vista parece tudo dentro do protocolo, mas então os outros agentes percebem um detalhe que não faz sentido. Nenhum segundo agente entrou no carro, mesmo sendo obrigatório que detentos sejam escoltados por 2 oficiais. E tem mais, Vicky está com uma arma de fogo, algo totalmente proibido lá dentro. 6 horas depois, a equipe finalmente entende o que aconteceu. Não existia nenhuma consulta no tribunal e Vicky tinha acabado de ajudar um criminoso a fugir. Mas por que ela faria isso? Dentro da cadeia, Vicky e Casey tinham criado, em segredo, um vínculo muito forte e planejaram a fuga com bastante antecedência. Vicky chegou a vender a própria casa e comprar um carro especificamente para esse plano. Durante 11 dias eles conseguiram desaparecer, trocando de veículo o tempo todo e se escondendo em motéis. Quando a ex-esposa de Casey soube pela mídia do que estava acontecendo, ficou em choque e avisou Vicky imediatamente. If she is still alive, get the hell out. Run, run, run as far as you can and turn yourself in. A fuga terminou com uma perseguição em alta velocidade. Casey se rendeu. Já Vicky atirou em si mesma, provavelmente porque sabia que, do contrário, acabaria atrás das grades, exatamente como Casey. E o mais absurdo é que esse caso não foi um episódio isolado. Neste vídeo você vai ver algumas das situações mais insanas envolvendo agentes penitenciários. Vamos começar com Charlene Diane O'Banion, de 33 anos. Ela também se envolveu com um detento e a história passou de todos os limites. Charlene, do Texas, trabalhava na cadeia do condado de Montgomery e se apaixonou por Jacob Parker, um detento de 28 anos. Os dois viviam ao telefone e se encontravam escondidos dentro da prisão, em locais fora do alcance das câmeras. Mas, em algum momento, os outros presos começaram a desconfiar e avisaram a administração. No dia 17 de dezembro de 2021, Charlene foi confrontada com as acusações. De início, ela ainda acreditou que poderia negar tudo e sair dessa. Have you talked to him on any jail phone calls or anything like that? No. None at all? Okay. O que ela não sabia era que a polícia já tinha provas. De repente, eles colocaram para tocar uma das ligações entre Charlene e Jacob, que havia sido ouvida e gravada, e pelo conteúdo ficou claro na hora que aquilo não era uma conversa de amigos. Oh yeah. I mean, you felt me. I was like soaking through my clothes. A explicação de Charlene foi que os dois já se conheciam antes de Jacob ser preso e que tinham trocado números naquela época. Segundo ela, tudo o que foi dito nas chamadas se referia a coisas que tinham acontecido anos atrás. Mas os investigadores continuaram pressionando. Em certo momento, ela não conseguiu sustentar a mentira. I might have given him a blowjob at that party. How long ago was that? Months ago, How long have you worked here? since April. Since April this year? Mhm. Was he already here? He was right there. E aí a realidade bateu. Ela entendeu o tamanho das consequências. But I told Joe. That's up to the DA's office. No fim, Charlene foi condenada a 100 dias de prisão e suspensa do cargo. Agora vamos para outro caso que deixou Nova York em alerta por vários dias. A história é sobre Joyce Mitchell, de 51 anos, funcionária do presídio de segurança máxima Clinton Correctional Facility. Aquele lugar era visto como praticamente impossível de escapar, mas ficou claro que existia uma brecha, desde que Joyce ajudasse. Só que vamos do começo. Joyce começou em segredo a se aproximar de 2 detentos, Richard Matt e David Sweat, ambos condenados por assassinato. Eles trabalhavam na alfaiataria da prisão, que era supervisionada por Joyce, e por isso ela os via com frequência.
Uma testemunha disse que via Joyce constantemente sumindo numa sala dos fundos com os dois. Lá dentro, com pouca chance de serem observados, eles montaram um plano completamente absurdo. Um dia, Joyce entrou na prisão com um pacote de carne crua, só que, escondida ali dentro, havia uma lâmina de serra. Ela levou o pacote até a oficina e entregou para David. A partir daí, ele começou a abrir buracos nas paredes da cela, e desde então passou a trabalhar à noite dentro do presídio cortando tubulações e atravessando paredes. Em 5 de junho de 2015, ele já tinha avançado o suficiente. Ele e Richard conseguiram escapar pelos túneis do esgoto, mas o papel de Joyce ainda não tinha acabado. O plano era que ela encontrasse os dois do lado de fora e dirigisse o carro da fuga. Só que pouco antes, Joyce teve um ataque de pânico e não apareceu no ponto combinado. Então os dois assassinos fugiram por conta própria, e isso desencadeou uma caçada humana que durou 3 semanas em Nova York. No final, eles foram encontrados na mata. Richard Matt morreu numa troca de tiros com a polícia. David Sweat foi capturado e levado de volta para a prisão. E Joyce foi junto. Ela acabou condenada a 4 anos de prisão por ter ajudado na fuga. Outro agente penitenciário cujo local de trabalho virou de repente o próprio endereço é Matthew Jaskula, de 27 anos, de Buffalo, em Nova York. Ele abusou da autoridade do jeito mais nojento possível. Em 19 de maio de 2016, ele e outros agentes prenderam Sean Porter, de 38 anos, nas ruas de Nova York, acusado de importunar alguém. Enquanto levavam Sean para a delegacia, essas câmeras de segurança registraram tudo. Dá para ver um agente arrastando Sean de rosto no chão, atravessando uma porta e em seguida batendo a cabeça dele contra uma quina. Os outros funcionários assistem à cena. Um deles chega a rir. Depois disso, Jaskula arrasta Sean pelo chão enquanto ele se encolhe de dor. Os outros agentes observam com calma enquanto arrancam as roupas dele e o prendem numa cadeira de restrição. Sean fica ali sozinho por 45 minutos, sangrando intensamente. Em outro vídeo, ele aparece mais tarde saindo da cela descalço, sem calça e sendo colocado dentro de um veículo policial. E depois se confirmou, ele quebrou o nariz por causa da agressão. Com imagens tão brutais, só fica uma pergunta: por que fizeram isso com ele? E a resposta é ainda mais triste. Jaskula atacou Sean de forma totalmente arbitrária, sem motivo nenhum, só porque achou que podia fazer o que quisesse. O tribunal provou que ele estava completamente errado. Jaskula foi condenado a 18 meses de prisão por uso excessivo de força, mas ele não foi o único a abusar da própria posição. Existe outro caso em que um homem usou a experiência como policial para obter vantagem. Estamos falando de Grant Harding, de 56 anos, um criminoso extremamente perigoso do Arkansas, que já trabalhou como policial, mas acabou preso por assassinato e estupro. Por causa do antigo trabalho, ele conhecia as rotinas dos agentes e os pontos fracos do prédio como a palma da mão. E foi exatamente isso que ele usou em maio de 2025 para escapar de um jeito tão ousado quanto discreto. Ele simplesmente vestiu um uniforme de agente penitenciário e saiu andando tranquilamente para fora da prisão, sem que ninguém o parasse. Um funcionário chegou a abrir o portão de segurança, achando que era um colega. A fuga explodiu nas manchetes e toda a região entrou em alerta. Moradores foram orientados a trancar as portas porque Harding era considerado muito violento e armado. Quem mais sentiu medo foram pessoas que já tinham sido vítimas dele, como a irmã de uma das vítimas de assassinato. Are you scared that he's going to come after you? As bad as I hate guns, we have one loaded, Just in case. just in case. Foram necessários 12 dias até a polícia encontrá-lo no meio do mato e prendê-lo novamente. Agora vamos falar de um agente penitenciário que, ao que parece, achava que o salário não bastava e decidiu ganhar um dinheiro extra. Tyler Moody, da cadeia do condado de Collin, do Texas, aparentemente pensou: quem seria um cliente melhor do que os próprios presos que eu deveria vigiar? Em outubro de 2022, ele foi longe a ponto de contrabandear um celular para dentro da prisão para um preso. Em troca, recebeu dinheiro. E não era qualquer detento. O homem estava preso por assassinato, o que torna tudo ainda mais grave. Só que o negócio não foi tão lucrativo quanto Tyler imaginava. Outro agente encontrou o celular debaixo do colchão do preso e Tyler foi responsabilizado. O xerife dele, Jim Skinner, chamou Tyler para uma conversa e ali mesmo o obrigou a tirar o uniforme, dizendo que ele não merecia usá-lo. Moody, I understand that you've offered your resignation. Is that correct?
Have you offered your resignation or not? Well, you can't keep your job, okay? So let me just make it easy. You're fired. You're no longer an employee here. You understand? Nos Estados Unidos, corrupção é considerada um crime de terceiro grau, ou seja, Tyler Moody acabou indo para a cadeia por causa disso, e justamente para a mesma prisão onde ele trabalhava. Mas não é só nos Estados Unidos que funcionários do sistema prisional viram notícia por má conduta. Agora, um caso da Escócia mostra como um único momento pode destruir tudo. No verão de 2021, uma jovem agente chamada Rachel Wilson virou assunto no presídio de Adwell, depois que vazou um vídeo íntimo dela com o detento Kevin Hogg. No vídeo dá para ver Kevin posicionando o celular dentro da cela e depois esperando atrás da porta. Primeiro, eles conversam rapidamente. Em seguida, Rachel entra na cela e os dois se beijam com intensidade. E dá para perceber que ela não resiste que o beijo é consentido. Só que ela, com certeza, não concordou em ser filmada. Kevin Hogg armou uma cilada. Antes, ele vinha flertando muito com ela e queria provar para os outros detentos que conseguiria fazer uma agente beijá-lo. No fim, era só exibicionismo, mas para Rachel, o preço foi real. Ela perdeu o emprego. Agora a gente quer saber qual desses casos te chocou mais e por quê? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais histórias como essas. Tchau e até a próxima!